Salve, salve, moçada! Estamos aqui em Belo Horizonte trazendo muitas informações, muito dinamismo, muita cultura, muita arte, muito entretenimento na sua telinha. Meu nome é Rick Centimor, falo aqui do Odara, representando e fazendo parte com esse time maravilhoso do Festival Coisa Nossa, trazendo algumas informações desses artistas incríveis que daqui a pouco vocês vão conhecer. Gente, um prazer estar aqui. A gente está começando agora uma conversa, um bate-papo bem intimista aqui, com essas cocadas, sabe? A ideia é a gente conversar um pouquinho com Sabrina em Atos. Bem-vindo! Obrigado! Esses dançarinos maravilhosos. E, bom, eu acho assim, a gente estava aqui numa conversa prévia, gente, falando um pouco sobre essa questão de parceria. Queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho para a galera, falar um pouquinho de vocês rapidinho e falar também como vocês entendem essa questão de parceria, como vocês veem assim que acontece a parceria nesse ecossistema da Dança 2 e como é a visão de vocês com relação a isso. Eu sou Sabrina Alves, tenho 23 anos, já danço tem um tempo, já danço há 7 anos e tem há 3 anos que eu sou professora, mais voltado para o forró, né? Comecei na dança de salão, mas hoje meu foco maior é no forró. Meu nome é Atos, tenho 23 anos, eu estudo jornalismo, danço há 5 anos e sou professor há 3. E falando um pouco sobre a parceria, é muito legal pensar no como surgiu o que as pessoas enxergam na gente como parceria, né? A gente não chegou um pro outro e falou, vamos ser parceiro? Sim. A gente treina, a gente dança há muito tempo e nesses treinos a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, né? A gente gosta de discutir condução, a gente gosta de pensar como isso acontece, como isso impacta na dança, né? A 2. E quando a gente viu, a gente só virou pro outro e falou, vamos formalizar isso aqui para poder realmente assim, a gente passar isso para as outras pessoas, não ser uma coisa só a gente vai estudar. Sim. Mas ao mesmo tempo é muito aberto, né? A ideia principal foi ser uma aula. Falei assim, vamos montar uma aula, porque a gente acho que sentiu a necessidade porque a gente não tinha muita referência desse tipo, né, de aula e do que a gente gostava de fazer em conjunto. E a gente falou, vamos montar uma aula. E aí a gente pensando nisso, falou assim, não, eu acho que é mais legal a gente montar uma parceira, montar uma coisa certinha e divulgar mais, sabe, né? Mostrar, mas nada uma coisa muito forçada, fixa, sabe? A gente é só Atos e Sabrina e vamos fechar. A gente tá aberto, a gente só quer mostrar um pouquinho do que é nós dois, o que é da nossa amizade, dos nossos treinos, o que isso aconteceu, né? Desses treinos nossos. Muito legal. Que gerou. Muito legal. É uma coisa assim, eu fico vendo assim, né? Que existe na história, né? Da dança de salão, tem muito essa questão de parceiros fixos, né? Sim. Então, inclusive recentemente, assim, eu vi uma professora que foi convidada para um evento super grande, assim, até internacional, e aí ela não foi, ela recusou o convite porque o parceiro dela não foi convidado. Então, assim, existe muito essa questão da parceria, né? De só poder estar ali com aquele parceiro. Sim. Eu acho muito legal isso, assim, né? Porque traz assim, essa possibilidade de novas experiências, né? Vocês dois estão começando a dança também, eu acho super legal ver, né? E eu acho super rico essa possibilidade de troca, né? Muito lindo isso, né? Sim. E o bonito quando eles falaram foi essa questão, né? De que quando eles começaram a estabelecer mais contato, eles, tipo, o que a gente tem? O que a gente tem em comum, né? Pra realmente sonhar. E eu queria que vocês falassem sobre isso, tipo assim, quais são as coisas que vocês viram em comum para realmente despertar essa vontade em vocês de estudar junto, de crescer, de evoluir na dança. Sim. Quando a gente, separadamente, né, nas vivências, os dois foi da dança de salão primeiro, depois se dedicou um pouquinho mais no forró, a gente, querendo ou não, viu coisas parecidas. Então, a gente já fez aula de dança de salão contemporânea, a gente já pesquisou sobre troca de condução, a gente gosta muito de propor. Acho que esse foi o primeiro start, assim, sim, né? Que a gente, quando dançava, a gente se sentia muito livre de propor um com o outro, a gente viu, gostava, e a gente só foi potencializando isso. E aí depois a gente viu que a gente gostava de troca de condução, e aí foi uma coisa levando a outra, a gente até hoje, eu acho que tá nesse descobrindo, né, que a gente gosta. Todo dia aparece uma coisa nova que a gente acha, nossa, a gente gosta mesmo de fazer isso, vamos estudar isso um pouquinho mais juntos? Por mais que a gente treine há muito tempo, né,
A gente dança junto há muito tempo. É recente que a gente descobriu, na verdade foi uma descoberta pra gente. Tendo a oportunidade de dar aula juntos, né? Exatamente, a gente começou a dar aula junto recentemente e nessas aulas que a gente descobriu, nossa, a gente tem muita coisa em comum, a gente trabalha muita coisa que a gente gosta. E em oportunidades de dar aulas particulares, a gente viu que a gente tinha muita coisa para oferecer nesse sentido, sabe? E aí a gente virou um pro outro realmente e falou, a gente pode estudar sobre isso, a gente gosta disso, é uma coisa que a gente tem em comum. E isso entra muitas coisas, né? No sentido de condução, no sentido de gênero mesmo dentro da dança, né? No sentido dela ser condutora, de eu ser conduzido. A gente gosta de trabalhar musicalidade, né? E como que isso entra também dentro dessa ideia de proposta, de intervenção dentro da dança, que é tão quadrado ainda, né? E a gente tenta deixar ela um pouco mais arredondada a partir das coisas que a gente trabalha junto, né? Eu acho muito legal que mesmo a gente gostando de coisas incomuns, a gente ainda tem opiniões muito às vezes diferentes de cada um, de musicalidade. A gente tem uma coisa que um gosta de trabalhar, o outro gosta, ou de troca de condição. Então a gente ainda consegue aprender ainda coisas novas que a gente sabe. Não é tipo a mesma coisa, a gente só vai juntar, a gente ainda consegue discutir mais sobre, né? Isso tem muito a ver com o propósito do Coisa Nossa, muito a ver com o propósito do Coisa Nossa, né? Coisa Nossa surge com esse desejo desse encontro, desse lugar de compartilhamento, e a proposta era sempre, né? A proposta é que cada profissional pense aulas a partir de uma visão contemporânea da dança, né? Sim. Contemporânea nesse sentido, assim, de não só o homem conduz, a mulher é conduzida, mas sim de cada pessoa poder se identificar melhor, poder dialogar sobre, né? Sim. E aí, vamos compartilhar ou não? Eu conduzo, você conduz? Não, vamos aqui junto. Essas possibilidades, que é essa visão contemporânea da dança, né? Não quer dizer que a gente vai descaracterizar a dança, né? Mas refletir sobre isso. Eu acho isso lindo, esse caráter de pesquisa, né? Sim. Que eu tô vendo muito, assim, vou chamar da nova geração. Sim. Brasil, olha só, olha o lugar onde ela tá querendo. Nova geração, a gente tá velho. Ai, meu Deus. A gente também é nova geração. 23. Oh, essa nova? Né? Enfim, ela chamou de velho e tá tudo bem. Não, mas é porque esse caráter é o seguinte. A gente hoje estava conversando mais cedo sobre essa questão, por exemplo, das gafieiras, né? As gafieiras eram esse lugar onde se aprendia a dançar no baile, né? Ia lá pra dançar e não tinha essa separação. Forró, samba, todo mundo dançava todas as danças, né? Todos os gêneros, com os movimentos, com os mesmos movimentos. E a gente começou a ter na dança de salão essa história, né? De começar a ter uma pesquisa de técnica e ter a abertura das escolas. Começaram a nascer as escolas de dança. E aí, só que aí nesse movimento foi para uma parada muito tecnicista, num sentido assim, mercadológica, no sentido do pesquisa de passos. Movimentos, passos do samba. Entrega então, de produto também. Vamos especializar em samba. Então a galera começou a... E aí começa... Quantidade, né? Isso! Quantidade de informação que a gente vai poder te dar naquela aula. E vocês trouxeram que é uma questão de pesquisa, né? Essa disponibilidade de se ver enquanto pesquisador, enquanto pessoa que está pensando em dança, e não só reproduzindo formas e movimentos e passos, não é? E é isso que a gente está fazendo aqui também, né? Isso se conecta demais com o propósito do Coisa Nossa, dos nossos trabalhos, né? Que acolhe essas diferentes narrativas também. Sim. Né? De realmente olhar para o outro e ele poder expressar a forma dele de ser estar, independentemente de qualquer coisa, assim. Mas o nosso público é muito atento e pescou coisas que vocês dois falaram sobre conduzido e condutor. Aí chegou uma pergunta para nós, aqui agora. O povo do Twitter tá mandando. O povo tá mandando, tá maravilha. E aí, eis a questão. Cheguei num baile para dançar, não quero estipular qual função de PA, como eu vou dialogar com outro corpo, né? Assim, como vocês fazem? Cheguei no lugar, não quero estabelecer a função que eu irei desenvolver. E aí? Como é que a gente faz? A gente não sabe, eu acho que isso é muito relativo de cada pessoa, porque o nosso projeto que a gente tem desenvolvido, né? E as nossas danças desde sempre, particularmente falando, a gente sempre teve uma conexão muito
assim, a gente vai começar a dançar. Então a gente se abraça, a gente transfere o peso e a gente vai vendo como que vai ser. Ninguém tá conduzindo, ninguém tá sendo conduzido, mas ela tá passando informação e eu tô passando informação. Até que uma hora alguém vai lá e pega de novo, e a gente troca de novo. Enfim, é isso, sabe? Mas falando de uma maneira geral, não ignorando, né? Mas falando a parte da minha relação com a Sabrina, eu sou muito aberto. Eu chego, alguém me chama pra dançar, eu chamo alguém pra dançar, eu chego e falo: e aí, Mori? Vai dançar de quê? Como é que vai ser? A gente vai só se divertir? Você quer me conduzir? Você quer que eu te conduza? Você verbaliza, então. Eu não deixo uma bem assim. Só corporal, é verbal também. Exatamente. Se eu vejo que a pessoa... a gente reconhece alguns gestos também, né? Acho que se eu quero chamar alguém, sensibilidade. Se eu quero chamar alguém pra, sei lá, pra me conduzir, eu já percebi isso. Eu faço assim: vamos dançar? Você já vem com... Aqui, com a mão da parte de cima. Geralmente, pra quem é aí de casa, nunca dançou forró, nunca fez uma aula de forró, geralmente quando a gente vai dançar forró... Prazer, eu sou o Rick. Quem tá propondo, geralmente propõe com a mão por baixo, assim, né? Tá como se fosse propondo, guiando, direcionando, né? Sim. E quem se dispõe geralmente tá com a mão por cima. Coisa que também, essa é uma linguagem que foi construída ao longo de muitos anos, mas que estamos repensando também ela. Sim. Eu acho que a gente processa, né? Mas acaba sendo uma linguagem, olha com só. certeza. Chegou com a mão assim, a pessoa já entende. A pessoa quer se dispor na dança, exatamente. Né? E aí também da maneira contrária, né? Se alguém me chama pra dançar e tá assim, ou se eu quero conduzir alguém, eu chamo assim. É uma coisa, assim, na verdade, que tem até que repensar bastante, né? É uma das coisas que a gente faz, inclusive, porque quando a gente tá nesse processo de contato, não tem quem tá por cima, não tem quem tá por baixo. É transferência de corpo e o movimento que ela faz vai reverberar no meu corpo e a gente vai até entender o que está acontecendo. Exatamente. Eu também sigo um pouco da linha do ato, assim, eu gosto de verbalizar, sabe? Tipo, perguntar, vamos dançar? E aí, normalmente, eu não chego, assim, eu acho que já com o gesto do corpo, mas eu chego e falo assim, vamos dançar? E aí eu pergunto assim, você quer conduzir? Ou eu vou conduzir? E a gente se entende, ou antes de começar a dançar, a gente não pensou, não discutiu sobre isso, mas a gente troca. Eu acho que é muito de sentir, né, a sensibilidade, tipo assim, sentir... Do corpo, né? Do corpo, tá mostrando, fala assim, eu tô, sabe, eu quero trocar, eu tô disponível, e a gente vai brincando com isso e vai fazendo, assim. E a gente vai perdendo, eu ia até comentar, porque eu acho que o Atos também passou um pouco dessa experiência, porque quando eu comecei a dançar, na dança de salão, eu aprendi das duas funções. Eu acho que desde o primeiro dia que eu era bolsista, aprendi. Só que a minha professora falava, eu danço de conduzida, sou mulher, danço de conduzida, e aí eu sempre só chamava de conduzida. E a gente foi aprendendo, eu não sabia chamar, sabe, a galera pra conduzir. Às vezes eu tô parada pra dançar, falar, eu quero conduzir, aí eu vou lá, e aí a gente foi aprendendo esse processo que a gente pode dançar, né? O Brasil, e uma coisa que vocês precisam entender, que página nessa conversa agradável, não é seu braço, sua perna, é seu corpo. O seu corpo, ele tem uma linguagem, ele consegue se comunicar com outro ou outros seres sem utilizar verbo, ou utilizando também para facilitar ali a comunicação também, né, gente? Porque tem hora que ajuda bastante. Mas essa questão é uma questão muito mais profunda. O que acontece? Quando a gente entra para falar dança, né, com esse propósito, chega alguém querendo aprender a dançar. E geralmente é um desafio, né, você falar, olha, dança. É muito mais fácil chegar para ele e ensinar um passo. Faz esse passo. Do que falar com a pessoa, sim, vamos trabalhar o corpo, vamos entender cada parte do seu corpo, vamos fazer esse processo de pesquisa corporal. É um processo assim que exige uma certa entrega do profissional e entrega também de quem está ali se dispondo, né? E às vezes isso é contra mercado, né? Porque passo, hora, tempo, time is money, vamos, para. A gente é meio programado, né? Pra ficar o tempo todo, aprender o mais rápido possível. E normalmente eu acho que os alunos chegam assim, tipo assim, eu queria muito fazer aula. Será que em um mês eu já tô avançado pra dançar? Eu acho que sempre já tem isso, né? Pelo menos sempre chega muito pra mim, tipo, será que um mês eu já saio pra dançar? Então eu quero quantidade, eu quero aprender rápido. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu já percebi que a gente tem alunos iniciantes e intermediários que só querem engolir movimento. Eu quero engolir movimento, eu quero aprender, eu quero aprender, Chegou na avançada, eles falam, nossa, eu preciso de pensar o que eu estou fazendo. Não é só conteúdo, não é só movimento.
eu preciso de conceito, eu preciso de entender o que eu estou fazendo, como que isso está acontecendo. E é muito interessante isso, pensar que as pessoas iniciantes estão querendo uma coisa que só depois que eles vão entender que não era aquilo que eles precisavam, né? Sim, a gente precisa de um processo de sensibilização, né? Na dança de salão, pensar toda a pedagogia, né? Nas aulas aqui, né, que eu venho construindo, eu costumo abrir muito para conversa, né? E trazer, e quando se abre para conversa é legal também, porque aí às vezes alguma pessoa já teve alguma experiência, né? Sim. Às vezes algum aluno já fez, sei lá, 2 anos de aula e aí chegou nesse ponto, não, fiz 2 anos, aprendi 100 passos, mas eu não me sinto dançando, ainda não me sinto à vontade no meu corpo. Sim. Eu ainda não. O que é isso que tá faltando? Tá natural, tá faltando. E aí quando rola esse diálogo na aula, né? Ou no baile, ou em qualquer, ou numa mesa do café. Uma mesa aqui do Odara, por exemplo, no Festival Coisa Nossa, essa discussão tá em pauta. Acontece. E aí essas fichinhas vão caindo. Não, olha só, enquanto eu tô conversando, eu também tô dançando. Sim. Isso também é um espetáculo. Sim. Isso também é legal, sabe? Como a gente consome arte, né? Como a gente consome cultura. Não só consome, mas como a gente vive, né? De experiência, assim. E eu sinto também que essa questão dessa mudança de perspectiva, ela vem muito associada ao lado educacional, né? Ou seja, a gente é formador de opinião, a gente consegue sensibilizar outras pessoas pelo próprio trato com a gente mesmo. Porque, por exemplo, quando eu comecei, era também essa questão do volume de movimento, né? Porque o capitalismo é fértil, né, gente? Você quer 400 movimentos na segunda aula para em 3 meses você já sair dançando muito. E até você desconstruir essa ideia, que é construída, é meio introjetada em você. Demora um tempo. Assim como também é importante a gente ir ao encontro dessa expectativa de quem está te tendo como referência, sendo seu aluno. Porque às vezes ele vai chegar com aquela visão, e ok de você dar algumas coisas, né? Mas sempre ali naquela sensibilidade, né? De olha, tem um caminho assim, tem um caminho ali. Medindo. Em um momento, essa fala, ela vai amplificar na cabeça, ou no coração, no corpo, e aí vai vir, né? Então me mostra, sabe? E é muito gostoso quando isso realmente acontece, porque essa transformação do ser mobilizada pela linguagem da dança é muito gostoso, sabe? Assim, tem até quase uma lágrima aqui. Uma vez eu ouvi uma profissional que eu admiro muito, a Pripata, ela é da dança contemporânea, né? E ela estava questionando esse termo desconstruir, que na verdade o que a gente está fazendo é construir um corpo mais natural, mais orgânico, construir esse contato do mais simples, né? Esse corpo quando a gente é criança, que a gente está presente no corpo, né? Livre, e aí a gente vai crescendo, vai, né, começando a ter contato com a sociedade, aí vai se limitando, e na verdade o que a gente precisa fazer é desconstruir padrões de gênero, machismos, homofobia, gordofobia, etarismo na dança e na sociedade. Isso a gente quer desconstruir, mas a gente quer construir também um lugar de contato, de acolhimento, de contato e conexão com o próprio corpo. E isso, gente, é muito lindo. É muito. Vocês, assim, estarem fazendo esse trabalho. Gratidão por participar do Coisa Nossa. Gratidão por topar essa empreitada. Eles vão estar com a gente também dançando. Fiquem de olho, né? Vem aí. Vem aí, segue ó. lá no Twitter. Aqui, momento palestrinha. Mas, sim. Não, momento palestrinha do Brasil. Vocês querem ouvir na voz deles? Você sabe o que você quer ouvir, né? A gente quer saber pra vocês o que é dança. O que é dança pra vocês na vida de vocês. Como ela reverbera. Intenso. Tempo. Intenso. Ai, pode ser uma palavra? Pode. Que é melhor. Eu acho que é libertação mesmo, assim, sabe? Me libertar de padrão ou qualquer coisa que me impõe que é só aquilo que eu tenho que fazer, e o meu corpo também, sabe? É isso, liberdade. Uma palavra. Uma palavra. Eu acho que, pra mim, uma palavra seria reinserção. Eu sinto que a gente, enquanto minoria, LGBT, preto, gordo, mulher, a gente é sempre marginalizado de alguma forma, sabe?
E isso para mim veio como forma de reinserção. De um lugar que eu tava, sei lá, com um conflito interno comigo mesmo por conta de sexualidade. Eu cheguei na dança de salão e eu vi que era outra coisa, eu fui recebido de uma outra maneira. E esse conflito que eu tinha dentro de mim, na verdade, ele foi exaltado, sabe? Tipo assim, você é essa pessoa e você transparece isso dentro da dança, e a dança de salão é uma forma de você transparecer isso. Eu vejo que a dança é uma maneira de reinserção para as pessoas, sabe? De qualquer forma, sabe? De qualquer forma que você tenha sido marginalizado, assim, de algum grupo, de qualquer coisa, a dança ela tem esse poder de reinserir você de volta no lugar que você pertence, sabe? Ou se não reinserir, ela cria o seu lugar, ela te dá essa oportunidade de criar esse lugar, né? Eu acho isso muito interessante. Maravilhoso! Fechamos com a chave de ouro! Vem conferir, gente! Vem participar de Coisa Nossa, se inscreve! Vamos junto com a gente e bora lá! Bora. Gratidão, Obrigado a vocês, gente. Obrigado.